Então, a partir desse momento, vamos ouvir a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o versículo 8. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Queridos, eu quero iniciar esse sermão contando uma ilustração que nós recebemos ontem no WhatsApp. Eu estava lendo a história que colocaram lá e depois comecei a meditar naquilo e eu falei, isso serve para a gente falar no culto amanhã. Alguém colocou uma historinha assim, que um pai já de idade, né, talvez até próximo da morte, ele reúne os seus filhos para perto dele e, além de umas despedidas, ele pega e fala: olha, quando eu morrer, vocês derrubem a casa, que existe um baú enterrado debaixo dessa casa, e lá tem algumas coisas muito importantes para a vida de vocês. E quando os filhos ouviram aquilo, a ilustração conta que eles ficaram doidos para que o pai morresse. Não via a hora que o pai morresse para eles derrubarem aquela casa. Porque eles precisavam ver o que tinha dentro do baú. E de repente passa-se os dias e o homem morre. Eu até imagino a cena, talvez nem enterraram ele, já correram para lá e começaram a derrubar aquela casa. Até quando encontraram o baú que o pai havia dito, e quando eles abrem, eles encontram um bilhete: agora vocês constroem as suas casas, porque a minha acabou de ser destruída juntamente comigo. Aí eu comecei a pensar, né, porque colocaram lá, nossa, que velho miserável. Aí eu comecei a pensar, o velho era mesmo mesquinho, talvez miserável, mas ele era pai e ele conhecia os filhos que tinha. E os filhos, por sua vez, gananciosos, só queriam o que o pai tinha para oferecer, só queriam ver o que estava lá, talvez dentro de um baú, um tesouro, né? Na maior parte das vezes, quando a gente imagina, existe um tesouro e existia ali algo para eles começarem a se virar. E olhando para essa ilustração e lendo esse texto, eu comecei a olhar para Jesus. Jesus estava bem perto de ser crucificado, de ser preso e de ser condenado à morte, como nós já conhecemos a história. Estava muito perto. E em todo o decorrer da sua vida, do seu ministério, ele vinha ensinando os seus discípulos, as pessoas que chegavam perto, e mostravam para eles como adquirir a bênção de Deus, como adquirir a salvação da sua vida, como receber de Deus a vitória. E Jesus agora, ele estava muito próximo, e ele sabia disso. E ele faz mais 4 parábolas. 4 parábolas, e ele começa a mostrar para os discípulos, e para nós que hoje lemos e estudamos a palavra dele, sobre percas e perdas. E eu quero, bem rápido, falar alguma coisa sobre isso. E eu gostaria que os irmãos continuassem com a sua Bíblia aberta para você entender alguma coisa. Porque eu sei, queridos, que Deus tem algo de bom para a nossa vida. Porque Deus jamais falha, jamais Ele faz as coisas de forma que é para
desagradar os seus filhos ou restaurar vidas. E eu coloquei como tema dessa palavra nesta noite o seguinte: é tempo de recuperar. Entendeu? É tempo de recuperar. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, nesse mesmo capítulo, Jesus vai explicando algumas coisas, porque já estava perto a sua prisão e morte. Ele fala de 4 parábolas. E a primeira delas está no versículo 4 do capítulo 15, que ele diz sobre a ovelha perdida. Fala ali que um homem tinha 100 ovelhas. E num certo dia, quando ele foi contar aquelas ovelhas, faltava uma ovelha. E a palavra fala que ele deixou aquelas ovelhas, as 99, no aprisco. E ele saiu à procura da ovelha que havia se perdido. Quando nós começamos a olhar, existe algo aqui: 100 ovelhas, uma se perde, 1%. Aquele homem teve uma perca de 1% de seus bens. Talvez as pessoas perdem algo assim, que para ela parece até insignificante. Talvez não tenha valor algum. Bom, se ele olhasse por outro lado, mas eu ainda tenho 99. Eu ainda tenho 99, uma só, não vai fazer diferença. Mas a Bíblia mostra, Jesus mostrando aqui, que aquele homem deixa elas, as 99, e sai à procura da ovelha que está perdida. No versículo 4 diz assim, olha: e qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Queridos, quando nós começamos a meditar sobre percas, no decorrer da nossa vida, nós podemos parar e observar que nós perdemos muitas coisas no caminhar da nossa vida. Nós perdemos muitas coisas no decorrer da nossa vida. E muito difícil quando a pessoa perde algo grande. Mas muitas das vezes as pessoas não dão valor às pequenas coisas que elas têm perdido. Mas esse homem, 1%, ele foi e procurou essa ovelha, até que encontrou e se alegrou por isso. A segunda situação, versículo 11 e 12, nos fala de um pai que tinha 2 filhos. E um deles, nós já conhecemos a história, pede parte dos seus bens e abandona a casa. Aquele homem agora, a Bíblia fala que ele era um fazendeiro, um homem rico, né? Jesus mostra ali um homem de bens, de posses, e agora ele perde 50% do seu bem. Porque quando a palavra está mostrando aqui, ele não estava preocupado com a matéria, mas ele estava perdendo agora um filho. E esse filho agora se debanda, né? E vive nos prazeres da carne, tudo que se imagina de orgias, ele faz. Mas aquele pai esperava ele todos os dias. Eu imagino, né, olhando para esse texto, o pai o tempo todo orava e esperava a volta daquele filho. O tempo todo ele orava e esperava, porque no versículo 20, fala que quando aquele filho caiu em si, né, e ele foi até seu pai, a palavra fala assim, ó, e levantando-se foi ao seu pai, e ele vinha ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correu até ele, abraçou e beijou. E se você continuar, né, ele coloca vestimentas novas naquele filho, ele coloca calçados novos, um anel, e mais, agora ele fala, olha, vai lá e traga o novilho cevado. Porque esse filho estava perdido e ele voltou. Esse filho estava perdido e ele voltou.
e houve alegria naquela casa. Mas a perca que Jesus está falando aqui desse homem, 50%. Talvez você não está entendendo o que eu estou querendo passar, meus irmãos, mas mais para frente eu quero explicar algo aqui para vocês. Porque Jesus, ele mostra também, no capítulo 16, versículo 19, a parábola do rico e do mendigo. E quando Jesus fala sobre isso, eu quero só ler aqui com os irmãos alguns versículos. Versículo 19 do capítulo 16 diz: Ora, havia certo homem rico, e vestia de púrpura, de linho fino, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Versículo 22, aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para nós. O que Jesus está mostrando aqui, uma perca de 100%. Esse homem rico que a Bíblia está mostrando aqui, que Jesus está mostrando nessa parábola, ele viveu as regalias, as mordomias, tudo que era vaidade da vida e passageiro, ele viveu sem se lembrar de que existia uma vida após a morte, sem se lembrar de que existia um Deus que poderia salvar a sua alma, ou um inimigo, o diabo, que levaria a alma dele para um lugar de tormento. Jesus mostra, queridos, percas de 1%, 50% e 100%. E no texto que nós lemos, ele mostra uma perca de 10%. Eu pulei a dos 10% porque é aqui que eu quero falar com a igreja nessa noite. Porque Jesus, ele mostra aqui a história de uma mulher, né, que tinha 10 dracmas. A dracma era uma moeda grega. Jesus não especifica de qual material ela era, mas a mais comum era de prata. E o valor dela naquela época equivalia mais ou menos um dia de trabalho normal, média de hoje 100, 150 reais. E ela tinha 10 dracmas. E a Bíblia mostra que num certo momento ela percebeu que faltava uma. E no momento que ela percebe que faltava uma, ela começa talvez agora a se apavorar. Eu não posso perder isso. E começa agora um processo na vida dela. Irmãos, o tempo todo Deus, Ele é bom. O tempo todo Deus, Ele é fiel. Jesus, ele estava muito preocupado com a vida dos discípulos dele. Ele estava muito preocupado com a nossa vida e está preocupado com as nossas vidas. Só que muitas das vezes nós não entendemos que no decorrer da nossa história, da nossa vida, nós vamos perdendo algumas coisas. Sabe, as pessoas vão perdendo algumas coisas. Outro dia a gente estava com uns amigos, a gente estava indo pescar de carro. E alguém começou a contar uma história. E ele começou a dizer assim, olha, que ele tinha um conhecido que trabalhava vendendo passagens. E aquela pessoa começou, no momento que vendia as passagens, a
segurar o troco de 5 centavos, 10 centavos, o que parecia irrisório e que ninguém reclama. Na verdade, se você vai pagar alguma coisa lá, ficou 5 centavos lá, tal, raramente você reclama. Mas ele fazia aquilo de propósito e no final do dia, por ser um lugar de muito movimento, ele tinha lá 40, 50 reais, só daquelas moedinhas. E aquilo ali foi crescendo no coração dele, né? Foi crescendo no coração dele de tal forma que as coisas começaram a aumentar, a chegar ao ponto de agora ele querer sonegar passagens e chegar ao ponto de uma fiscalização, pegar aquela pessoa, né, vendendo passagem que ele não podia, né, oferecendo coisas erradas, a tal maneira que ele estava tão cego que ele foi vender para o próprio fiscal da empresa. E quando ele vendeu para aquele fiscal, né, o cara foi dando corda para ele. E quando ele se apresentou àquele homem, ele falou: você tem 2 opções. Ou eu chamo a polícia e você vai preso agora, ou você pede a conta da empresa e vai embora, dizendo que você não serve para cá. É lógico que ele preferiu a segunda opção. Perdeu mais de 11 anos de trabalho. Mas, queridos, o que você pensa sobre isso? Se quando ele pegou aquela moedinha de 5 centavos, ele falasse: isso não é para mim, não é meu, tivesse uma índole, não teria acontecido algo muito mais sério. O que nós entendemos desses textos, dessas parábolas é: ninguém nasce mal. Todas as pessoas que nascem, elas nascem inocentes. E você fala assim: mas se ela nasce num lugar onde só tem prostituta, não tem chance? Tem influência. Mas ele não nasceu prostituta, não nasceu homossexual, não nasceu um adúltero, um drogado, não nasceu. E muitas das vezes são as pequenas coisas, esse 1% aqui, ó, que tem levado as pessoas ao abismo. As pequenas coisas que muitas vezes as pessoas vão perdendo, sabe, vão perdendo o respeito pelo pai e pela mãe. O filho não sai mandando um sermão na frente do pai e da mãe, assim, que coloca o pai e a mãe lá embaixo, porque eu já vi criança fazer isso. E não era muito grande, não. Irmãos, misericórdia. Porque no momento que um filho, não importa, né, a idade, a primeira vez que ele chega a um ponto desse, você como pai, autoridade, você tem que colocar o respeito. Você tem que mostrar que você é a autoridade na vida dessa criança. Porque mais tarde ele vai se lembrar. A Bíblia mesmo fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. E muitas vezes, queridos, pessoas inocentes começam a entrar em situações por influências de amigos, influência de pessoas que estão já no fundo do poço, e talvez por um divertimento ou achando que não vai acontecer com ele, a pessoa parte para o lado do crime, para o lado do roubo, da droga. E com aquilo ali ele vai perdendo, e se ele não se encontrar, chegará um momento que será como esse rico e o pobre mendigo aqui, não terá mais volta. Porque quando chega a 100% na vida, Jesus fala assim, ó, quando chega a 100%, é muito difícil conseguir. Porque nos 3 casos anteriores, as pessoas encontraram-se novamente. As pessoas encontraram novamente. Por isso que eu disse nesta noite, que é tempo de recuperação. Sabe? É tempo de você voltar à essência. Voltar-se para Deus. Você tem que entender, queridos, que você é uma pessoa especial para Deus. Cada um de nós temos algo de muito especial na presença de Deus. Se você parar para analisar aqui, hoje, se você falar sobre dracma, uma moeda grega, hoje isso aí não tem valor algum mais. É algo que monetário e mercado não tem nenhum. Hoje, quando você vê aqueles filmes orientais, ou alguma reportagem a respeito daquilo, e vê alguma mulher com aquelas correntinhas, com algumas moedinhas, ou na roupa, são as dracmas
que já não tem valor algum. Hoje o valor é de bijuteria. Mas Jesus fala, olha, aquela mulher no momento que perdeu aquela dracma, ela fez algo muito importante. A primeira coisa que ela fez, quando ela percebeu que estava perdendo alguma coisa, foi acender a luz. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na escuridão. Muitas vezes algo na nossa vida tem tampado a nossa visão e nós não entendemos por que está dessa maneira. Mas é tempo de nós acendermos a luz. E na palavra de Deus, quando você lê em Gênesis capítulo 1, o versículo 1, até o versículo 3, a primeira pessoa que colocou luz foi Deus. Porque a Bíblia fala que no princípio havia trevas. O Espírito de Deus se pairava sobre a face das águas. E Deus, a primeira atitude foi dizer que haja luz. E depois disso, a outra pessoa na Bíblia que fala sobre luz e que é luz, Jesus. Evangelho de João, capítulo 8. Esse eu quero ler com os irmãos, versículo 12. Jesus diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Quem segue Jesus tem a luz da vida. Então, meu irmão, é tempo de recuperar as dracmas. Sabe, existem situações na nossa vida que você fala assim, ó, mas ninguém valoriza o que eu faço na igreja. Ninguém me valoriza porque o meu marido não valoriza o trabalho que eu faço dentro de casa. Ou o marido, minha mulher não repara o tanto que eu trabalho para sustentar essa casa. Existe nessa palavra, quando nós dissemos hoje a dracma não tem valor algum de mercado. Mas muitas dracmas na nossa vida, irmãos, como essa mulher aqui, você tem perdido. E para você tem muito valor, mas para quem está do lado não há valor algum. Está entendendo? Para quem está do teu lado não há valor algum. Talvez você fale assim, nossa, eu canto aqui nessa igreja, né, há 20 anos, não tem valor algum. Eu valorizo isso, mas talvez você nem se importa com isso, porque é isso que eu faço. Como as irmãs que limpam a igreja, né? Ninguém nem valoriza o trabalho das irmãs que amanhã estão faxinando, lavando o vitrô, limpando as cadeirinhas aqui, para você domingo sentar nelas limpinha. Ninguém nem vê. Mas elas valorizam isso. Está entendendo? Muitas vezes a gente vai perdendo coisas no nosso caminho, que nós valorizamos, mas que outras pessoas não estão nem aí. Mas Jesus fala assim, olha, acende a luz, querido. Acende a lâmpada, que você vai enxergar o valor que você tem na minha presença. Acende a lâmpada primeiro, e você vai enxergar que eu sou luz. E como luz, eu vou iluminar os teus caminhos. Sabe, queridos, quando as pessoas olham para você e falam assim, ó, vale nada. Jesus olha, vale muito, vale meu sangue. Entendeu? É tudo ao contrário. Quando você olha para você mesmo e fala assim, nossa, como eu queria que fosse diferente essa situação. Como eu queria, né, que as pessoas olhassem para mim e me valorizassem em alguma área da minha vida. Mas Jesus está olhando todas as coisas. Deus está vendo todas as coisas. E Ele diz para você nesta noite, recupere a tua vida. Sabe, aquilo que você vive triste, aos cantos, muitas vezes até reclamando, Deus... Mas Deus nesta noite quer fazer com que você recupere. Quantos ministérios estão dia após dia em declínio? E aquilo não começou de repente, mas foi nas pequenas coisas que pessoas foram se desigradando, perdendo o sabor, a alegria, a vontade, e foram deixando de lado e deixando de lado, ao ponto de que agora, se não se levantar e falar, Deus, eu quero recuperar, eu quero acender novamente a luz para a minha vida, eu quero fazer algo para o Senhor,
Se a pessoa não se levantar e acender essa luz, Deus não tem como fazer nada. Mas o que ele vai mostrando é que gradativamente a pessoa pode ir para o abismo. Gradativamente a pessoa pode caminhar para o abismo onde não há mais volta. Quando nós chegamos na parábola do rico e do mendigo, você vê ali aquele homem querendo voltar. Se você ler aquele texto por completo, a Bíblia fala, olha, ele morreu. E agora, ele olha e vê que existia uma separação. E quando ele vê que para ele não tem mais jeito, ele fala, olha, então deixa eu voltar lá e falar para os meus irmãos, para eles tomar cuidado, para eles aceitarem a palavra, porque senão eles também virão para cá, minha família vai vir toda para esse lugar. E quando nós observamos a figura de Abraão aqui, dizendo para ele, olha, não tem como, lá tem alguém que prega a palavra, lá tem Moisés, lá tem os profetas, ou seja, tem alguém que prega a palavra, que fala as profecias. Se essas pessoas não dão valor a isso, eu não posso fazer nada, Deus não pode fazer nada, porque nós temos o livre-arbítrio, você tem a escolha para a tua vida. As pessoas têm o direito de escolher. Deus, né, Ele nos ama de tal maneira, a Bíblia fala, olha, Deus nos ama tanto, que Jesus veio, para que aquele que acredita nele, não pereça, mas tenha vida. Mas se você ou eu não valorizar, falar, não, eu vou sair daqui agora, vou lá para a exposição, para a balada, e vou curtir, vou aprontar, Deus não vai falar, não vai não, filho. Ele não vai fazer isso, você vai e vai fazer mesmo. Mas existe uma consequência. Existem consequências. E quando a pessoa chega ao fundo do abismo, 100%, a Bíblia fala, não tem como voltar mais. Depois da morte, segue-se a juízo. Não tem como voltar. Não tem meio termo. Olha, você vai ficar aí, pairando no ar por um tempo. Depois você volta lá e recupera novamente. Não existe isso. Não existe incorporar na vida de ninguém como alguém que veio da sepultura, um morto, voltar e falar com... Não tem jeito. Jesus mostra isso na palavra. É vida ou morte. Nós temos como escolher. Agora essa mulher, ela acende aquela luz e ela pega uma vassoura e começa a varrer a casa. Olha, irmãos, as donas de casa aí, eu já tentei algumas vezes passar um paninho, muitas vezes a gente mais empurra o lixinho para dentro do que traz para fora, né? Mais empurra do que traz para fora. Mas com a vassoura você enfia ela lá no fundo e traz um monte de sujeirinha, né? O paninho é para tirar pozinho, eu acho, né? Sou muito bom nisso não, mas eu acho que ele é para tirar pozinho. Mas a vassoura não, você tira a sujeira, você tira a telha de aranha, né? Você vai catando o que está no canto e joga tudo lá para fora. Essa mulher aqui, ela catou uma vassoura e começou a varrer a casa. Eu quero que você comece a pensar na tua vida nessa hora. O que está dentro de você que não está muito legal? Sabe o que está dentro da tua vida que não está muito legal perante Deus? Que você sente incômodo. Que você quando lembra, você fica incomodado. Puxa vida, eu queria que Deus me restaurasse em tal área da minha vida. Eu queria que Deus mudasse a minha história, que eu pudesse andar de cabeça erguida, sabendo que o Senhor é comigo. Sabe, agora, essa mulher começa a varrer e varrer, até o momento que ela encontra o que ela tinha perdido. Tem pessoas que vivem infelizes, né? Que vivem tristes, mesmo estando dentro da igreja. Pessoas que estão com a sua vida arrebentada, mesmo estando dentro da igreja. Quantas percas durante a caminhada. E quando eu digo percas, não estou falando em dinheiro, não. Quantas situações, mas Deus nesta noite, em nome de Jesus, Ele quer que você recupere a alegria de viver. Ele quer que você recupere a paz interior. Ele quer que você recupere novamente a sua vida espiritual, a alegria, o gozo, a paz.
Ele quer, em nome de Jesus, fazer com que você tenha uma família restaurada, uma família recuperada pela glória do Senhor. Que as pessoas olhem para você e falem assim, olha, eu gostaria de ser igual a ele. Porque mesmo que ele passa por dificuldade, ele é feliz, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, mesmo no momento da dificuldade. Porque Deus é Deus em todo tempo. Amém? Deus, Ele é Deus em todo tempo. E nesta noite, quando aquela mulher, a Bíblia dizendo aqui, encontra a dracma perdida, ela se alegra tanto, que ela sai na vizinhança e começa a chamar as pessoas e dizer, olha, venham se alegrar comigo, porque eu achei a dracma perdida. Venham se alegrar comigo, porque eu achei aquilo que eu havia perdido. Queridos, todo entulho nesta noite, eu quero orar com os irmãos. Toda obra da maldade que tem feito pessoas não serem realizadas, Deus pode fazer a diferença, e Ele faz. Não importa se você tem 30 anos de evangélico, de cristão, de batizado, ou 30 dias ou 30 minutos, não importa isso. Deus, através de Jesus, Ele quer que você recupere. Talvez você está perdendo 1% de algo da sua vida. É tempo de você correr. Como aquele homem correu à procura da sua ovelha, e ele encontrou, e voltou, feliz com aquilo. Ou como o pai que recuperou novamente a alegria de ter o seu filho na sua casa novamente. Os 50% que ele tinha perdido, ele recupera. Como essa mulher, a dracma, uma simples moeda, mas ela correu, acendeu a luz, varreu e recuperou aquilo que ela havia perdido. E que nós não sejamos, como aquele homem rico, que viveu nas orgias da vida e perdeu o bem mais precioso, que foi a sua salvação, que foi a bênção da sua salvação. Por isso, queridos, nessa noite, em nome de Jesus, eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração aqui, em nome do Senhor Jesus. O pessoal que toca aqui, eu gostaria que viesse aqui para a gente tocar novamente uma canção aqui. Enquanto eles estiverem cantando, eu gostaria, irmãos, que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar na sua vida. Comece a pensar na sua vida. Talvez você é um obreiro da igreja e você não está feliz, você está triste. Talvez você não concorda com tantas coisas. Talvez você se encontre em momentos difíceis na sua vida. Mas Deus é Deus. O Senhor não muda. E enquanto nós estivermos cantando essa canção, talvez você está falando assim, mas parece que eu estou perdendo algo. Era tão simples, é 1%. Como ele disse, é tempo de você correr. Corra para a presença de Deus. Ou sei lá, se você já está a 50%. Não vejo ninguém com 100%. Mas 50% de perca. O Senhor quer recuperar a tua vida nessa noite. E você também precisa ser recuperado. Então eu gostaria que todos fechassem os olhos nesse momento aqui, em nome de Jesus. É tempo, queridos, de restauração, é tempo de mudança. E você que perceber algo na sua vida, não é pela canção ou por minha vida, não. Mas por você entender que Jesus pode, e Ele pode mesmo, fazer a diferença na tua vida. Se você quiser vir até aqui à frente para nós orarmos junto aqui por um momento, você pode sair do seu lugar e nós vamos fazer uma prece junto aqui em nome de Jesus, uma oração. E Deus, que honra a sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Enquanto nós cantamos, você que quiser pode sair do seu lugar e depois nós vamos ter um momento aqui de oração juntos. Em nome de Jesus, adoremos ao Senhor. Senhor, ressuscite os nossos sonhos. Oh, aleluia. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado.
transforma, Senhor, nesta noite. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas o Senhor recupera sonhos em nome de Jesus. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Milagre de cura nesta noite, Pai. Minha pedra me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Novamente, Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra, me chama pelo nome, toda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Tu és da própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. oh aleluias. Igreja, feche os seus olhos. Todos nós em oração nesse momento. Aquele que pode levantar a sua mão para Jesus, como eu sempre digo, mãos erguidas é sinal de rendição ao Senhor. Você está diante do altar de Deus, você está diante do templo, e quando você levanta a sua mão, você fala: Deus, eu me rendo ao Senhor e eu reconheço o Senhor como autoridade sobre a minha vida. Deus é fiel, meu irmão.
Deus é fiel para honrar a palavra dele. E Ele é fiel para mudar a nossa história. Comece a orar e falar: Jesus, olha para a minha vida nessa hora. Senhor, nós estamos em Tua presença, meu Pai. Nós reconhecemos a glória, o poder e o senhorio do Senhor sobre a nossa vida. E reconhecemos, meu Deus, que em todas as coisas nós somos vencedores, porque o Senhor tem nos amado de tal maneira, Pai, que nós estamos aqui hoje, ouvindo esta palavra e ouvindo ao Senhor, Pai. Nós queremos, meu Deus, obedecer à voz do Senhor e necessitamos nesta noite do milagre do Senhor sobre cada coração, cada ser, ó Pai, que se encontra aqui, Pai amado. No nome de Jesus, ó Pai, aqueles, Pai, que têm se entristecido, que têm o seu coração ferido, talvez, meu Deus, uma enfermidade que o médico tem dito: olha, está difícil, não tem jeito, mas o Senhor, Pai, é o Deus que cura, o Deus médico dos médicos. O Senhor, Pai, é o Senhor que restaura vidas, casamentos, lares, filhos. Meu Deus, no nome de Jesus nesta noite, Pai, aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Aquilo que nós não conseguimos, Pai, agir com a nossa mão, com a nossa força, o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode, meu Pai, transformar situações. Meu Deus, em um nome de Jesus nesta noite, que os Teus filhos alcancem, Pai, a luz, alcancem, meu Deus, a recuperação e a vitória. Em um nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, profetizando no meio da igreja do Senhor, no meio de cada líder que aqui se encontra, de cada irmão ou irmã, de cada pessoa, Pai, de cada visitante, a presença do Senhor, Pai, seja algo, Pai, marcante, seja algo verdadeiro, e que pessoas comecem a entender e enxergar a glória do Teu amor e do Teu poder, ó Pai. Que pessoas sejam curadas de vícios nesta noite, pessoas sejam libertas, ó Pai, aqui, para dar o testemunho de que o Senhor é o Deus que cura, que liberta e que transforma. Em um nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Em um nome de Jesus, nós acreditamos no milagre do Teu povo. Nós acreditamos na bênção da Tua igreja. E aqueles que têm acreditado na Tua palavra, Pai, pois a Tua palavra não volta vazia. E nós acreditamos, meu Deus, que o Senhor tem se alegrado com a nossa vida aqui nesta noite. E o Senhor, Pai, é o Deus que tem projetos de vitória para cada um dos Teus filhos, meu Pai. E por isso, nesta noite, quebra cadeados, quebra as correntes que tem amarrado os caminhos das pessoas, Pai, para que eles enxerguem que há uma luz no final do túnel, e o Senhor é essa luz, Pai, e o Senhor é essa luz que ilumina e que mostra que, estando em Ti, nós poderemos ter a vida, e a vida em abundância. Pai, muito obrigado, nós agradecemos em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor que é fiel. Nós oramos, nós cremos no Teu poder, e nós declaramos: Jesus, muito obrigado desde já pela vitória da Tua igreja, muito obrigado pela bênção que nós já recebemos nesta noite. É a nossa oração, Pai, para a glória do Senhor. E a igreja possa dizer amém. Glória a Deus. Nós já estamos encerrando, queridos, que nesta noite o Senhor possa trabalhar na tua vida abundantemente. Que o Senhor possa trabalhar no teu coração abundantemente. E que você recupere a alegria de viver a bênção da tua vida, no nome de Jesus. Eu gostaria apenas de orar agradecendo ao Senhor por esse culto. Nós já demos os recados. Então agora nós vamos orar agradecendo, e que você tenha, um resto de semana abençoado, um final de semana abençoado na bênção do Senhor. Esteja perto, faça o seu melhor para Deus, que ainda é pouco pelo que Ele tem sido por nós. Amém? Estenda a sua mão. Meu Deus, muito obrigado por esse culto, por cada louvor, pela palavra, pelas orações, pela vida dos irmãos que estiveram aqui nesta noite. Que cada um possa voltar para sua casa na bênção do Senhor, e sabendo, meu Pai, que a melhor parte da nossa vida é estar contigo. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos para a glória do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a vida da igreja, e você que crê na volta do Senhor Jesus possa dizer amém. Está encerrado, Deus te abençoe, no nome de Jesus.